Samuel enviado a Jessé, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Belemita porque é da cidade de Belém. Davi é da cidade de Belém, Jesus nasceu em Belém. Belém é uma das principais cidades de Israel. Ela não é grande como Jerusalém, não é formosa como Jerusalém, não é rica como Jerusalém, não é uma capital como Jerusalém. Mas Deus escolheu alguém de Belém para se tornar rei, e Deus escolheu Belém para que o seu filho Jesus viesse ao mundo, amém? Você não precisa ser o melhor para Deus te escolher, você não precisa ser famoso para Deus te escolher, você não precisa ser grande para Deus te escolher, você não precisa ser culto para Deus te escolher, você só precisa ter um coração que agrade a quem? Quando Deus quer fazer algo na sua vida, não importa onde você está, Ele vai lá te buscar, amém? Você pode estar numa cidade pequena, você pode estar num emprego insignificante, você pode estar vivendo uma vida sem brilho, mas se Deus te escolheu para te abençoar, diga assim: Ele vai me abençoar. Muita gente que conhece o meu ministério fala assim para mim: eu acho que você está no lugar errado, você deveria trocar essa igreja, você deveria abrir num grande centro do Brasil, você tinha que ficar perto de gente mais rica, gente mais poderosa, gente mais famosa, você precisa de um network melhor. Mas Deus já falou para mim várias vezes que eu estou no lugar certo. Diga: eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. Deus não precisa que eu esteja com os melhores, Deus só precisa que eu esteja com Ele. Você não precisa estar com os melhores, você precisa andar com quem? Com Deus. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizer: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Deus dá algumas informações para Samuel, mas Deus não dá todas as informações a Samuel. Deus diz para ele algumas coisas, mas Deus não diz todas as... Ele sabe que ele tem que ir em Belém, ele sabe que ele tem que convidar Jessé e os seus filhos para o sacrifício, ele sabe qual é a cidade que ele tem que ir, com quem ele tem que falar, que vai ser os filhos de Jessé. Só que ele não sabe dos filhos de Jessé qual vai ser o rei que Deus já escolheu. Isso é confiar em Deus. Deus nunca vai te mostrar tudo, amém? Deus vai te mostrar algumas coisas, outras Ele vai te mostrar no teu percurso com Ele, na tua caminhada com Ele. Deus vai te dar algumas informações, mas Deus não vai te dar todas as... Porque você tem que confiar em Deus todo dia. Nós somos hoje uma geração que nós queremos todas as informações. Antes de você ir comer num lugar, o que é que você faz? Você entra na internet e procura saber se aquele lugar realmente é o quê? É bom? Quantas vezes você quis ir comer em algum lugar? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Olha, Amanda, eu queria ir nesse lugar. O que é que a Amanda faz? Entra lá e vê o comentário das pessoas. Se as pessoas estão falando bem, a gente vai. Se as pessoas estão falando mal, a gente não vai. Nós queremos todas as informações. Se a gente não tiver todas as informações, a gente nem sai de casa. Se você tem carro, quando você entra no seu carro, a primeira coisa que você liga é o seu GPS, seja um Waze, seja um Google Maps. Você quer todas as informações do destino que você está indo. Mas aprenda isso: Deus não dá todas as... Muitas das vezes você vai ter que confiar em Deus no escuro. Lembra do Salmo 119, versículo 105? Todo mundo conhece: lâmpada para os meus... Não é lâmpada para a minha estrada toda, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, amém? Lâmpada para os pés. Naquela época, na época de Davi, se você fosse andar de noite, ou se você estava no deserto à noite, naquela época havia umas lâmpadas feitas de bronze ou de barro que você amarrava na perna. Eram chamadas lâmpadas dos tornozelos. Lâmpada dos tornozelos. Essas lâmpadas serviam para quê? Não para iluminar, elas não tinham força para iluminar a jornada toda. Elas iam iluminando os teus pés. Conforme cada passo
passo que você. Então pare de se preocupar com a sua vida daqui a 10 anos, 20 anos. Deus não vai iluminar a tua vida toda. Deus não vai mostrar para você o que vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Você veio buscar hoje lâmpada, diga assim comigo, lâmpada para os meus pés. Ou seja, você veio aqui para aprender a confiar em Deus um passo de cada vez. Deus falou algumas coisas para Samuel, outras ele só ia falar no momento certo. Tem coisa que Deus só vai revelar para você na hora certa. Então nós temos agora o profeta Samuel, e Deus manda Samuel encher um chifre cheio de quê? De azeite. E Samuel está caminhando para Belém, carregando uma bênção com ele, carregando uma consagração com ele, carregando uma unção com ele. Mas essa bênção não é dele, é de outra pessoa. Essa unção não é dele, é de outra pessoa. Essa consagração não é dele, é de outra. Ele não pode pegar aquele azeite, derramar na própria cabeça e dizer: eu tomo posse dessa unção para mim, eu tomo posse dessa bênção para mim, eu tomo posse dessa consagração para mim. Ele não pode fazer isso. Deus deu para ele uma bênção para ele levar para uma outra pessoa. Deus deu um milagre que ele carrega com ele, mas não é dele. Deus deu uma unção para ele, mas ele não vai ficar com essa unção, ele vai passar para o próximo rei de Israel. Amém? Você sabe o que é ser abençoado? Escreva aí nos comentários quem quer ser abençoado. Diga: eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Quando você é abençoado, Deus confia coisas na sua mão que não são para você. Quer ser abençoado? Ser abençoado é quando Deus confia coisas na sua mão, mas essas coisas não são para você. Deixa eu tirar a dúvida de muita gente que está aqui, que está me assistindo. Tem pastores me assistindo, presbíteros me assistindo, tem sempre gente de todas as posições da igreja me assistindo. Deixa eu te tirar uma dúvida. Tem gente que diz assim: bispo, eu oro pelos outros e as pessoas são abençoadas. Mas quando eu oro por mim, eu não sou. Eu oro lá. Tem gente lá no meu trabalho que sabe que eu sou cristã, que eu sou evangélica, e ela está com problema financeiro, ou quer conseguir um emprego para o filho, e ela fala assim: irmã, ora por mim lá na igreja, pelo meu filho, ora por mim. E eu vou e oro por aquela pessoa, e aquela pessoa é o quê? Mas muitas das vezes, quando eu oro por mim, eu não sou abençoado. Quem já orou por alguém, alguém foi abençoado? Levanta a mão. Já teve vezes que Deus colocou na tua vida alguém com um problema semelhante ao teu, e aquela pessoa pediu para você orar. Você estava com um problema no casamento, e ela veio orar, ela veio te pedir para orar, justamente pelo casamento dela, e você começou a orar por ela, e o casamento dela foi. Tem gente que fica triste. Tem gente que ainda não entendeu o que Deus faz na vida dela. Tem gente que Deus chama para ser abençoada. Tem outras que Deus chama para carregar a bênção para os outros. Amém? Eu sou um carregador de bênçãos. Tinha um homem que estava com dinheiro grande para receber. Ele tinha muitas dívidas. Ele já tinha pedido para muita gente orar por ele. Mas eu fiz um propósito de jejum e oração por ele, e esse dinheiro foi liberado. E ele pagou as dívidas e sobrou muito dinheiro. E ele queria dar um pouco desse dinheiro para mim. Bispo, eu estou tão feliz, que eu queria não mandar na igreja, mas eu queria mandar na sua conta para o Senhor. Eu falei: não faça isso, porque essa bênção não é minha. Essa bênção Deus fez eu carregar para o Senhor. Eu não quero bênção de ninguém. Eu carrego a bênção para você, eu carrego o milagre para você, eu carrego a unção para você, eu carrego a consagração para você, mas eu sei que Deus me usa para dar para você. Tem coisa que não é para mim. Agora, se Deus te usa como Samuel estava com chifre de azeite para consagrar um novo rei. Aquele óleo não era para ele, aquele óleo era para quem? Para Davi. É porque você é uma pessoa que Deus quer ter uma comunhão a mais com você. E se Deus te escolheu para carregar consagração para as pessoas, se Deus te escolheu para você carregar bênção para os outros, muitas das vezes você é a pessoa que abençoa a tua família. Toda a tua família é incrédula, toda a tua família muitas das vezes é perturbada, endemoniada. Você é a única pessoa de Deus naquela casa, e você ora por marido, por esposa, por filhos, por os netos. A sua casa é abençoada, porque você é uma mãe carregadora de bênçãos. Amém? Você é um pai carregador de bênção. Não fique triste. Não fique triste. E se Deus te escolheu para você ser um carregador de bênçãos, Ele sempre vai cuidar de você em tudo. Não vai te faltar nada no espiritual, nem na saúde, nem na família, nem na vida financeira, nem na vida sentimental, em nenhum lugar. Diga assim: eu sou um carregador de bênçãos. Eu sou um carregador de bênçãos.
Quantos aqui estavam doentes e alguém pediu uma oração justamente de cura, e você orou e a pessoa foi curada? Porque Deus te escolheu para carregar o milagre daquela pessoa. Fique feliz, porque Deus confia nas tuas mãos coisas grandes. Versículo 5 diz: respondeu ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo no sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles viu a Eliabe. Samuel viu a Eliabe e disse consigo. Ele não perguntou para Deus, ele perguntou para ele mesmo. Ele não consultou a Deus, ele consultou o seu coração. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Quando entrou o primeiro filho de Jessé, chamado Eliabe, o mais velho, ele era um soldado, ele era um atleta, ele era um homem bonito, ele era um homem alto. A coroa de rei ficava bem na cabeça dele. Se tivesse rede social naquela época, se postasse uma foto de Eliabe como rei, ela ia ser curtida, ela ia ser comentada, ela ia ser compartilhada. Samuel disse com ele mesmo: certamente esse aí é o rei de Israel, é sobre ele que eu tenho que derramar o azeite do chifre. E então Samuel vai consagrar Eliabe. Mas no versículo 7 diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura. Então ele era bonito, ele era alto, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deixa eu te falar uma coisa: Samuel era um profeta, Samuel era um homem de Deus, Samuel era um homem que carregava uma unção tremenda, Samuel é um dos principais profetas do Velho Testamento, mas ele estava redondamente enganado. Mesmo você sendo uma pessoa de Deus, olha aqui para mim, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, mesmo você sendo uma pessoa que obedece a palavra de Deus, mesmo você sendo uma pessoa santificada, mesmo você sendo uma pessoa salva, mesmo você sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de unção, ainda assim você pode ser enganado. Ainda assim você pode tomar decisões ruins. Se não fosse Deus, Samuel ia consagrar o homem errado. Ele estava totalmente enganado, porque na hora dele escolher, ele não consultou a quem? A Deus. Você pode ter Deus dentro de você, mas se quando você for tomar atitudes referente à tua vida espiritual, à tua saúde, à tua família, à tua vida financeira, se você, ao invés de buscar a direção em Deus e ficar buscando no seu coração, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, você vai continuar cometendo erros. Teve muita gente de Deus que casou com pessoas erradas, porque não consultaram a Deus, consultaram o coração. Tem muita gente que fez negócios que deram errados, porque consultaram o coração e não a quem? A Deus. E às vezes a pessoa está com dúvida, ela acha que ela não é de Deus, ela acha que ela está no inferno, ela acha que ela está caída. Não adianta você ter o Espírito Santo, se na hora de você tomar uma decisão, você não consulta o Espírito Santo. Amém? Deus falou: não é ele é muito bonito, ele é muito alto, ele tem todas as qualidades, mas eu conheço o coração dele, eu sei que o coração dele não é bom. Não adianta você querer mudar por fora. O que chama a atenção de Deus é o seu coração, o que tem dentro do seu coração. Deus conhecia o coração de Eliabe e sabia que ele ia ser um péssimo rei. Nós tínhamos Eliabe que era alto, Davi que era baixo. Nós tínhamos Eliabe que era soldado, nós tínhamos Davi que era pastor. Nós tínhamos Eliabe que era forte, nós tínhamos Davi que não era forte. Mas o coração de Davi agradava a Deus. Mas Davi sempre foi subestimado. Tem gente que está me assistindo que você sempre foi subestimado. Quando você chega lá no seu trabalho, as pessoas torcem o nariz para você. Qualquer coisa que você conquiste na sua vida, as pessoas nunca acreditam que você realmente tinha capacidade de conquistar aquilo. Você é subestimado em casa, você é subestimada no trabalho, às vezes você é subestimado na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus é Deus que escolhe pessoas subestimadas. Ele não precisa de nenhum talento teu, ele não precisa que você fale bem, ele não precisa que você seja bonita, ele não precisa que você tenha um corpo atlético, ele não precisa que você seja uma pessoa culta, ele não precisa que você conheça toda a Bíblia. Deus estava indo consagrar alguém que era subestimado, alguém que ninguém esperava que seria rei. Só quem sabia era quem? Era Deus.
Se você é uma pessoa subestimada, dê graças a Deus, isso é um sinal de que Deus escolheu você. Diga, eu creio. Diga, sou eu, Senhor. Quando Samuel pega o chifre do azeite para derramar sobre a cabeça de Eliabe, o azeite não desce. O azeite desce. Olha aqui para mim. Samuel foi lá, falou assim, certamente esse aqui é o próximo rei de Israel. Quando Samuel vai derramar o azeite não. Quando o azeite não desce, Deus diz assim, não é ele. Você está escolhendo a pessoa. O que é para a tua cabeça não vai descer na cabeça de ninguém. Amém? Deus não deixa. O que é para chegar na tua mão, vai chegar na tua. Quando for a tua vez, não tem maldição hereditária, mandada, inveja, não tem governo ruim, não tem crise mundial. Quando chegar a hora, agindo Deus, quem impedirá? Você não tem que se preocupar com quem está na tua frente. Você não tem que disputar lugar. Você não tem que ficar com ciúmes de ninguém. Não fique com ciúmes de ninguém. Não brigue. Ao invés de você ficar brigando, procure agradar a quem? A Deus. Tenha um coração que Deus olha e se agrada. Amém? O óleo não desceu para Jessé, o óleo não desceu para Eliabe. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem é este escolheu o Senhor. Não desceu para Abinadab também. Então Jessé fez passar Samá. Porém, Samuel disse, tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Quantos filhos estavam lá na casa? Quantos filhos estavam lá na casa? 7. Quantos filhos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7. Se Davi não estava em casa e ele era filho de Jessé, ele era o filho número 8. Jessé não trouxe o 8º filho para casa. Ele trouxe quantos para casa? 7. Jessé disse, com certeza está entre os 7. Não vai ser. Davi é o mais novo, Davi é o caçula, Davi é o 8º. Ele não foi chamado para fazer coisas grandes. Muitas das vezes nem as pessoas da tua própria família acreditam que Deus possa fazer alguma coisa grande na sua vida. Quando passam os 7 filhos de Jessé, Samuel perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que era o 8º, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Manda chamá-lo. É melhor que as pessoas te convidem para estar no lugar do que você estar num lugar e as pessoas digam para você, aqui não é o teu lugar. Amém? Davi não foi convidado para aquela festa. Já teve vezes que fizeram festas, fizeram coisas importantes, convidaram todo mundo menos você. Já aconteceu isso contigo? Sim ou não? Levante as mãos. Depois ainda tiveram a cara de pau de dizer, esquecemos você. Olha, menina, quando a gente foi lembrar de você, a festa já tinha acabado. Davi não foi chamado, por isso que quem chamou ele foi o próprio quê? Ninguém vai comer se ele chegar primeiro. Tem alguém aqui que Deus está chamando para algo, amém? Diga, sou eu, sou eu. Escreva aí nos comentários, sou eu, sou eu. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, era ele ruivo. Hoje ser ruivo é considerado uma pessoa de uma beleza rara. Naquela época você ser ruivo, você era diferente. Ruivo naquela época era considerado uma pessoa estranha, esquisita, feia. Acredita-se que Davi era muito ruivo, cabelo queimado pelo sol, pele queimada pelo sol, fedia esterco de ovelha. Ele entra sem currículo, ele entra sem beleza, ele entra sem capacidade, ele entra sem estar perfumado, sem estar arrumado. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Diga, sou eu. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A bênção era para o 8º filho. Não sei se você sabe, mas o número 7 é o número da perfeição. O número 7 é o número da plenitude. O número 7 é o número da conclusão na Bíblia. Quando Deus termina algo, sempre tem o número 7 envolvido. No 7º dia, depois que Deus fez tudo, criou céu, terra, animais, criou o homem, no 7º dia o que ele fez? Ele descansou. Mas o número 8 na Bíblia representa um novo começo. O número 8 na Bíblia representa uma nova etapa. O número 8 na Bíblia representa uma nova vida, uma nova fase, um novo ciclo. Amém? Noé entrou com quantas pessoas na arca? 8.
ia começar um novo ciclo na terra. Jesus ressuscitou depois do 7º dia. Sexta ele foi crucificado. Sábado ele ainda estava sepultado no 7º dia. Mas no domingo, um dia depois do 7º dia, no 8º dia, ele ressuscita, amém? Uma nova fase estava começando, a porta da salvação tinha se aberto, Jesus tinha vencido a morte, amém? Por que o 8º filho de Jessé foi escolhido? Porque Davi era o 8º filho. Deus estava dizendo para Davi, Deus estava dizendo para a família de Davi, Deus estava dizendo para Samuel: eu estou começando algo novo, amém? Estou fechando um ciclo, estou começando outro. Estou derrubando um rei que não me agrada e vou levantar um rei que me agrada, amém? Deus vai começar algo novo na sua vida. Deus vai começar algo novo na minha vida. Uma nova etapa, novo ciclo, uma nova bênção, uma nova visão, uma nova comunhão, uma nova experiência com Deus. Agora, antes dele começar algo, ele termina algo. Antes dele abrir, ele fecha. Tem gente que não vive o novo de Deus porque ela não fecha ciclos antigos. Antes de Samuel ir consagrar Davi, o que ele estava fazendo? Ele estava chorando por Saul. Ele não queria que Saul fosse embora. Ele não queria que Saul perdesse a unção. E Deus disse para Samuel: por que você ainda está lamentando? Por que você ainda está chorando? Eu já o rejeitei, eu já o esqueci, ele não é mais meu. Levanta-te e consagra um novo rei para mim. Vire as costas para o que Deus já virou as costas. Abandone o que Deus já abandonou. Esqueça o que Deus já esqueceu. Tem gente aqui que tem que haver um 7º dia na vida dela, onde ela tem que concluir coisas na vida dela e descansar daquilo ali. Tudo que eu tinha que fazer, então eu descanso. E o 8º dia vai vir para você. Novas portas, novas oportunidades, novas bênçãos, novas experiências. Não se preocupe com quem se esqueceu, se alegre que Deus te escolheu. As pessoas duvidam de você, mas Deus tem fé em você. As pessoas não acreditam em você, mas Deus acredita em você. O último se tornou primeiro. Não fique triste se você sempre é o último, sempre esquecido. Deus tem algo para você. E agora você sabe que sempre que você tiver que abençoar alguém, e você está precisando daquela bênção, lembre-se que Deus também te escolheu para carregar bênçãos para outras pessoas. Porque Deus tem algo maior para você. Não só receber bênçãos, mas carregar bênçãos. Não só ter unção, mas carregar unção para as outras pessoas. O que é para vir para a tua cabeça, não vai ser derramado na cabeça de ninguém. Deus não erra endereço, Deus sabe onde você mora, Deus sabe onde você trabalha. Mesmo que você tivesse um irmão gêmeo, uma irmã gêmea, Deus não ia se confundir. Porque Ele sabe até quantos cabelos tem na tua... Davi não estava fazendo nada de especial, ele estava fazendo o trabalho dele como todo santo, até que a bênção chegou. É em um dia comum, é em um dia que Deus resolve fazer coisas extraordinárias na sua vida. Por isso não acorde reclamando, murmurando. Acorde sempre adorando a Deus e dando graças. Você não sabe se aquele dia será o seu grande dia.